Sim, endometriose marcou a minha história nos últimos 10 anos. E eu fiz um relato super importante, né, agora, assim, que teve uma repercussão forte, porque eu fiz a minha segunda cirurgia. Então, foi um processo bem dolorido, assim. Eu estava vindo de um luto muito intenso, quando eu descobri a doença. A minha mãe também, você falou da sua mãe, a minha mãe teve endometriose, mas ela, por exemplo, quando ela teve a doença, ela descobriu, ela já estava com um comprometimento muito grande, e ela foi às pressas para o hospital e fez uma cirurgia, que ela fez a retirada de tudo, né, do útero, dos ovários e tal, e ela não teve o diagnóstico da doença. Então, quando eu apresentei os sintomas, a minha mãe identificou que era muito parecido. E foram... É isso, assim, são desde 2015, eu identifiquei. Em 2016, eu fiz a minha primeira cirurgia. E foi bem delicado, assim, bem difícil, porque eu também tinha pouquíssima informação sobre a doença. Eu não entendia que a doença era uma doença inflamatória. E que a minha relação com a alimentação, com o meu estado, né, eu estava vindo de um luto, então, com a minha saúde mental, a minha saúde emocional tinha relação com isso. E aí, imediatamente, eu fiz essa cirurgia e retirei um ovário, uma trompa. E depois de algum tempo, ainda com a dificuldade de identificar como eu conseguiria lidar com conviver com a endometriose, recentemente eu fiz a minha segunda cirurgia, mas agora já muito mais amparada. Enfim, a história é muito longa, então a gente tem pouquíssimo tempo para falar detalhadamente sobre ela aqui, mas acho que o que eu tiro de tudo isso, e que eu venho aprendendo nos últimos anos, é que a endometriose é uma doença muito mais comum do que a gente imagina. Ela é muito delicada porque trata-se de questões que são exclusivamente do corpo feminino, e parece que tudo que diz respeito ao nosso corpo parece que não diz respeito à sociedade, parece que não interessa, não importa. Então, a gente tem que conviver com a dor que é constante, dilacerante, sem conseguir se comunicar, sem conseguir dar conta de todo o arsenal de coisas que a gente tem para fazer. Além do uso dos hormônios, né, para poder dar conta, segurar a doença, o que atravessa demais a nossa personalidade, os nossos humores, o nosso físico. Então, é uma doença que ela precisa muito ser falada, ser comentada, porque ela realmente está aí no nosso cotidiano. Muitas mulheres têm e não sabem, porque não lidam com ela, porque acham que talvez é uma questão que não pode ser priorizada, né? Mas que ela afeta diretamente em todos os sentidos, no sentido familiar, nas relações de trabalho, no cotidiano, no nosso espelho, né? Quando a gente se olha de manhã. Então, é uma doença que atravessa realmente, pelo menos a minha experiência foi de tudo na minha vida. Assim. Eu quero falar que é o seguinte, eu quero pedir para o Universa, eu quero fazer um quadro novo para o Desculpa Alguma Coisa, que vai chamar Discovery Channel, que é só para a gente falar de vulva, vagina, xana, pepeca, perseguida, de tacuja, chimbinha, florzinha, tá puxadíssimo aqui esse teleprompter, chimbinha. Eu queria saber que nome vocês dão para a vagina de vocês. Será que alguém vai participar? Pepeca. Buceta, maravilhosa. Alguém? Quem mais, gente? Meu namorado, que nome não. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que a gente inventa vários nomes para a nossa... Eu falo o quê? Eu falo pichoca. Meio infantilizado, né? Mas é que minha mãe me ensinou a falar pichoca, ficou na minha cabeça. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, sobre a Pepeca Sem Tabu, que é uma campanha maravilhosa do Gino Canesten, que eu já vou contar mais para vocês. E eu queria falar de um tema muito importante, que é a candidíase. Maravilhoso. E dizer que a gente tem mais, que não ter vergonha do que a gente sente, não ter vergonha da nossa vagina. Eu tenho candidíase quando minha imunidade cai, se eu brigo com alguém, se eu estou estressada, se eu fico de biquíni molhado muito tempo. Quando a gente, aquele começo de namoro, que faz muito sexo, ali fica meio assadinho, não é mesmo? Aí também dá uma certa candidíase. Calça jeans muito apertada. Então, e é muito interessante, né? Porque o homem, quando ele tem uma coceirinha, ele não está nem aí, ele acha até sensual, né? Na balada ele dá aquela coçadona. A gente se tranca no banheiro, ainda procura se tem câmera, tal, morrendo de medo de coçar a nossa vulva, vagina, pepeca, etc.
Agora, eu acho que é muito pior do que qualquer candidíase é o machismo que a gente sofre. Então, eu lembrei de umas coisas horríveis, né? Quando eu estava na faculdade, eu já ouvi muito homem falando, porque os lábios são muito para fora, de fulana, de não sei o quê, porque o desenho não é bonitinho, né? Toda mulher tem um amigo, um irmão, um primo, até um namorado, que é aquele cara que é o quê? O sommelier de vagina. Que é o cara que, porque o cheiro é isso, porque o desenho dela, porque os lábios são muito para fora, porque o pelo estava muito grande, porque não é rosinha do jeito que eu gosto, porque o desenho é meio tortinho. E, principalmente, porque tem cheiro. Bom, a pepeca ela tem cheiro do quê, gente? De pepeca. Porque se o cara quiser uma chana com perfume doce, ele não quer uma chana, ele quer um free shop de aeroporto. Né? Então, no caso, aí ele pode até ter esse fetiche por free shop de aeroporto, mas ele que não enche o nosso saco, não é mesmo? Ele que vai lá. Então, eu fui convidada pela Gino Canestem para falar com vocês sobre isso. Eles têm uma campanha muito legal que chama #Pepeca Sem Tabu. Os comerciais são super fofinhos, a embaixatriz é a Sabrina Sato, talentosa e gostosíssima. E lá eles falam da importância da gente ter uma conversa sempre aberta e direta sobre as aventuras e desventuras da nossa vulva. E, sobretudo, da importância... Eu amo meu namorado escutando eu falar isso. E, sobretudo, a importância da gente se conhecer bastante para não ter medo ou vergonha de nada que se refira ao assunto pepecal. Por exemplo, falar uma coisa importante, vaginose bacteriana, que é um outro negócio mais chatinho do que a candidíase, que é aquela infecção que deixa o cheiro um pouco mais forte, o corrimento é acinzentado. Mas muitas mulheres, eu pesquisei para falar isso para vocês, tem homem, gente, que pede para namorada, você pode passar um perfume? Tem aqueles bizarros também que falam, não, porque eu compro um negócio de chocolate, jogo ali, boto um morango. É um cara que queria estar numa doceria, não queria estar com uma mulher, é tudo muito estranho. O nariz da mulher tem que ser o aliado dela. Então, se ela está, por exemplo, com essa vaginose, é o nariz dela que vai avisar, tem uma coisa estranha ali embaixo, você tem que procurar um médico e se tratar. Mas se ela estiver ali com o cheiro de free shop para agradar o parceiro, ela não vai saber que ela está com a vaginose. E candidíase e vaginose são muito mais comuns do que a gente imagina, então é um convite para a gente não ter vergonha, para a gente falar sobre saúde íntima sem tabu. Então, procurem a #Pepeca Sem Tabu, porque ter algum desequilíbrio na flora vaginal é normal e tem tratamento. Agora, o que não é normal é relacionamento com um parceiro desequilibrado, e esse a gente manda para longe. Então, bora falar sem tabu com Gino Canestem. Acessem o canal da Gino Canestem no YouTube e conheça mais sobre a campanha. E, Tati, deixa o palco! Obrigada!